Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo ITR Sem Cercas. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e o planeta Terra está perecendo devido a inúmeras atividades antrópicas. E como uma forma de remediar estas atividades, existem diversos projetos que são realizados por inúmeros pesquisadores, muitas vezes com recursos próprios para o bem do nosso planeta Terra, pois dessa forma podemos sensibilizar pessoas a conservar, preservar nossos recursos naturais. No dia de hoje, alguns professores do Departamento de Ciências do Meio Ambiente irão apresentar seus projetos tanto de pesquisa quanto de extensão que são desenvolvidos no Campus Três Rios, como uma forma de estimular tanto jovens como adolescentes a realizarem pesquisa científica, porque o que precisamos é de ciência. Então, esses adolescentes e jovens, eles podem fazer iniciação científica júnior, no caso dos adolescentes. E hoje, alguns professores irão apresentar esses seus projetos. Esses professores são Ângela Almeida, Érica Curtines, Juliane Millward, Leonardo Neves, eu, Micaele, e Thaís Galo. Bom, caso vocês tenham interesse em conhecer mais um pouco dos professores que trabalham no Campus Três Rios, vocês podem entrar no site do Campus Três Rios e aqui, em departamentos, vocês entram no Departamento de Ciências do Meio Ambiente. Aqui tem a apresentação do departamento. Aqui, vocês clicando nesse ícone aqui, vocês podem ver o corpo docente, né? Eu vou colocar o meu link aqui. Então, você consegue saber com que o professor trabalha, né? Caso você tenha interesse nesse professor, você pode também pesquisar pelo Lattes desse professor. Então, você entra no link do Lattes. Aqui eu vou ter que escolher quais são os barquinhos. Espero que eu não erre o que é um barco. A gente espera um pouquinho. E aí entra no link. E aqui, aqui em cima eu consigo ver quais são os projetos que essa professora trabalha, quais são as produções, quais são os trabalhos que ela publicou. Então, tudo dentro do Lattes da pessoa, e eu consigo, então, pesquisar o que cada professor faz no departamento, caso seja o meu interesse de procurar fazer um trabalho de pesquisa com um determinado professor. A gente também tem aqui, a gente também pode fazer uma busca por pesquisas e publicações do Departamento de Ciências do Meio Ambiente. Então, aqui tem todos os trabalhos que os professores alimentam a rede do Campus Três Rios. Tá? Então, tem todos os trabalhos realizados pelos professores do departamento. O mesmo pode ser feito para todos os departamentos dentro do Campus Três Rios. Basta apenas clicar aqui em departamentos e escolher o departamento que vocês querem. Outro site de busca interessante é o Rural Pesquisa, dentro do site principal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aqui você pode encontrar pesquisadores. Basta você colocar o nome do pesquisador que você quer encontrar ou as palavras-chave ou o assunto específico, e aí você vai encontrar aquilo que você tanto deseja. Aqui, se eu colocar o meu nome, e pedir para fazer a busca, vai aparecer eu e com o que eu trabalho, tá? Então, vocês podem fazer essa busca para demais professores que vocês sintam interesse em conhecer mais um pouquinho. Tá legal? Olá, eu sou a doutora Ângela Alves de Almeida. Eu tenho doutorado em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa. Sou mestre em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa e sou engenheira agrônoma também pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, eu sou professora adjunta do campus de Três Rios da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu estou aqui nesse espaço do ITR Sem Cercas para falar
um pouco sobre o nosso projeto Universidade Sustentável, que foi batizado gentilmente pelos nossos discentes por ITR Sustentável. Então, esse projeto, que eu sou coordenadora, ele conta com a valiosa colaboração dos doutores, da doutora Érica Cortines, né, do doutor Alexandre Ferreira Lopes, do doutor Fábio Souto de Almeida e do mestre André dos Anjos Figueiredo. E além da nossa colaboradora externa, que é a doutora Miriam Denise Coracini, da UniOeste, campus de Cascavel. E nós contamos com o auxílio de 13 discentes colaboradores, e nós dividimos, né, esses discentes em GTs, grupos de trabalho. Então, é o GT Comunicação e o GT Agroecologia. O GT Comunicação, ele é responsável pela comunicação dentro do campus, pela sensibilização do consumo consciente de água e energia elétrica, e papel higiênico, papel toalha. Então, esses discentes, eles criaram várias artes que, supervisionadas por nós, professores, essas artes, elas foram afixadas nos banheiros, em todos os banheiros das torres norte e sul, no primeiro e segundo andar, e em todas as salas de aula. Esses cartazes, eles versam sobre o consumo consciente de água, por exemplo, os que foram afixados nos banheiros, né? Quanto tempo de água é gasto com uma torneira aberta. Também o consumo de papel toalha, nós não precisamos de 2 folhas de papel toalha para secar nossas mãos. E nós observamos também que houve uma mudança de comportamento, né, dos discentes e docentes. Então, no térreo, nós conseguimos, com a ajuda do campus principal, a doação de vasilhames maiores que nós, em parceria com a Associação de Catadores da cidade de Três Rios, nós transformamos o campus em um ecoponto. Então, tem um vasilhame maior, em que é destinado ao material reciclável, e nos outros vasilhames menores, que foram instalados nas torres do campus, tem também a separação do que é reciclável e do que é não reciclável, e tem também cartazes afixados em todos esses, acima de todos esses vasilhames, explicando o que é reciclável e o que não é reciclável. Criamos também um outro ecoponto para o recolhimento de pilhas, lacres e também de óleo utilizado e tampinhas de refrigerantes em geral. Esse óleo utilizado nós doamos para uma integrante da Feira Agroecológica de Três Rios, e ela dá a destinação correta, fabricando sabão, então ela utiliza isso como matéria-prima para fabricar sabão e vender. E nós apenas doamos e não queremos receber nada em troca. Também criamos o grupo UGT Agroecologia, que é responsável por ações de cunho agroecológico. Essas ações, elas estão mais focadas numa ONG que a gente começou a trabalhar, que se chama Refor Creative, que é situada em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, na cidade de Paraíba do Sul, em um bairro de Paraíba do Sul, e lá nós nós estamos construindo um quintal agroflorestal e agroecológico, mas antes disso nós fizemos uma análise de solo para ver se havia metais pesados, né? Porque se houvesse, nós não poderíamos plantar frutíferas e nem construir uma horta orgânica, que é o nosso objetivo. Então, isso já foi feito, as mudas já foram plantadas, nós já plantamos as sementes de adubo verde, já houve o primeiro corte de adubo verde antes das aulas serem suspensas. Bem, a gente tinha várias ações, né, a ser feitas lá nesse local, né, como uma no Dia das Mães, outra no Dia das Crianças, né, que se tudo der certo, essa vai acontecer. Nós já fizemos também no campus de Três Rios mesas redondas, que teve uma aderência da população da cidade de Três Rios em geral. Uma outra questão que eu queria falar bem rapidamente para vocês é a questão do descarte.
de material nesses tempos de pandemia. Por exemplo, essas máscaras aqui, elas devem ser descartadas, elas são descartáveis, elas devem, assim que a gente chega da rua, a gente deve descartar essas máscaras em sacolas plásticas ou sacos plásticos, de preferência escrever máscara utilizada. Por quê? Nós, infelizmente, temos uma grande população de moradores de rua. E no desespero, eles podem pegar essas máscaras e tentar utilizar para se proteger e acabar se contaminando. As únicas máscaras que são retornáveis, que são reutilizáveis, são essas deste modelo de algodão, tem vários modelos, que você pode lavar e higienizar e depois guardar. Uma outra questão, rapidamente, que eu quero falar sobre, o que todos nós já sabemos, mas vale a pena reforçar, é que nós não devemos descartar vidros, qualquer material de vidro quebrado, seja garrafas, copos, sem enrolar em jornal e sem colocar em caixas de papelão. E nesses tempos, pode estar faltando caixa de papelão, pode estar faltando, por exemplo, fita crepe. Então, é melhor que você guarde esse material na sua casa até esse tempo passar. E vai passar. Eu quero aqui agradecer a oportunidade pela professora Micaele de me deixar falar aqui um pouco no seu projeto ITR Sem Cercas. Então, até mais. Muito obrigada. Fiquem em paz e com saúde. Meu nome é Érica Cortines, eu sou professora do curso de Gestão Ambiental da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atuo no Departamento de Ciências do Meio Ambiente. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os projetos de pesquisa que eu desenvolvo na área de gestão de águas e florestas. Eu coordeno o Núcleo de Estudos em Gestão Ambiental e Biodiversidade, que é o grupo de pesquisa do CNPq, no qual alguns professores estão inseridos, e atuo nas linhas de pesquisa de gestão de recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas, ecologia e conservação da natureza. Bom, um dos projetos que atualmente eu estou desenvolvendo numa parceria com a Vale Verdejante, que é uma organização sem fins lucrativos, que vem já há um tempo fazendo reflorestamentos na área de Andrade Costa, Vassouras, que é o Árvores com Potencial Econômico em Reflorestamentos no Vale Verdejante, Vassouras, Rio de Janeiro. Então, esse projeto ele tem o intuito de mapear as espécies arbóreas do reflorestamento que possuem um uso econômico, e potencializar alguns usos que não são feitos hoje para essas espécies. Então, na verdade, os objetivos são de georreferenciar essas espécies e gerar um mapa, dessas espécies na área do reflorestamento. Então, aqui a gente tem uma imagem do reflorestamento em si, das áreas de reflorestamento, um aspecto geral da mata. Então, o que foi feito até agora, a gente pegou o GPS e obteve a coordenada dessas árvores para gerar o mapa de localização dessas espécies. Então, a ideia é facilitar o trabalho das Mulheres Doces, que é uma associação de mulheres que produz doces, geleias, compotas, a mapear essas espécies e fazer um calendário florístico para facilitar, para elas saberem quando que a pitanga está dando fruto, a amora, o urucum, quando que ele vai estar maduro e onde eles se encontram dentro dessa área de reflorestamento. Então, agora a gente ainda falta fazer o levantamento de algumas espécies, a parte de revisão bibliográfica, e elaborar esse calendário florístico. Então, caso algum aluno da gestão ambiental tenha interesse em trabalhar nesse projeto, a gente precisa de parcerias aí para fazer isso. Um outro projeto também junto ao Vale Verdejante é o projeto Memória da Água e Caça ao Tesouro Verde, que tem o intuito de realizar atividades didáticas com os jovens de escolas públicas e alunos de gestão ambiental e demais interessados, a partir dos jogos interativos, fortalecer os conceitos da árvore, o papel da árvore na geração de água e
e aproximar esses jovens, né, da natureza, criando uma identidade deles com a floresta. Então, a gente pegou a trilha interpretativa lá do Vale Verdejante e selecionou 25 espécies comuns e de fácil identificação, né? E aí dessas espécies a gente fez a coleta, prensou esse material, elaborou um catálogo com essas 25 espécies, tirou fotos, né, de detalhes de tronco, flor, folha, fruto e elaborou o jogo da memória. Então a ideia é que as crianças ou jovens joguem o jogo da memória na sede e depois escolham uma espécie para ir procurar na trilha, né? Então elas vão fazer a trilha e vão tentar procurar a partir das características morfológicas da carta do jogo, né, encontrar essa espécie no campo. Quando ela for encontrada, o tutor ambiental vai ler as características dessa espécie, o nome, qual a função dela, para que ela serve, né? Então os alunos vão poder verificar essa espécie no campo e ver como ela realmente é na natureza, criando essa proximidade, né? Então, é um projeto muito bacana que ainda também precisa de ajuda para construir esse banco de dados dessas espécies e para fazer uns banners educativos que vão ficar ao longo da trilha, falando um pouco sobre ciclo hidrológico, estrutura da floresta e etc. Um outro projeto seria a caracterização ambiental de microbacias. Então, a minha ideia é pegar bacias piloto e realizar diagnósticos ambientais dessas bacias para que a gente possa, num futuro, ter boa parte das bacias de 3 rios mapeadas, né? Então, a gente deu início com a bacia do Córrego Cantagalo, onde a gente teve a Luana Riente e o Luan trabalhando, e hoje eu estou atuando mais na bacia do Córrego dos Pilões e na APA Vale do Morro da Torre como um todo, né? Então, a gente está realizando a caracterização das bacias hidrográficas da APA. Aqui um pouco dos trabalhos desenvolvidos pelo Luan, né? Ele realizou o mapa de uso do solo, da bacia, e o produto final foi a elaboração desse mapa de fragilidade ambiental dessa bacia. Um pouco das coletas, né, de qualidade da água, junto com a Luana. Aqui um pouco da caracterização ambiental das microbacias da APA, Vale do Morro da Torre, que foi a monografia do Jean, pelo CEDERJ, onde ele fez uma série de levantamentos fotográficos com drone, inclusive das características da APA. E aqui um pouco da caracterização das bacias hidrográficas. Então, a gente já fez a delimitação das mesmas, a gente vai contabilizar as nascentes, ver a questão do cadastro ambiental rural, como que está dentro da APA, né? E avaliar um pouco essas características morfométricas dessas bacias, né, dentro da APA Vale do Morro da Torre. Esse projeto ainda está em andamento. Aqui são, né, os meus 2 alunos, o Fernando e o Marcos Ian, que estão trabalhando hoje com a APA. Aqui a Luana Riente, ambos, né, apresentando trabalhos em eventos. E aqui um artigo que já saiu e a monografia do Jean. Bom, um outro projeto que já teve parte concluída, mas ainda tem muito pano para manga, é o levantamento da arborização urbana e suas características no município de Três Rios. Então, a professora Micaele e o professor Fábio Almeida também já realizaram trabalhos com essa temática, né? Então, a gente tem o intuito de conhecer um pouco melhor a vegetação do nosso município e seus fragmentos florestais em áreas urbanas. Aqui isso aqui foi a monografia da Carla Couto. Ela avaliou das praças de Três Rios, associando com o uso das espécies, encontrou 100% das espécies com algum potencial, seja ele alimentício, medicinal ou ornamental. O Alan fez o levantamento de todas as árvores da Avenida Prefeito Alberto Silva Lavinos, nossa beira-rio, né? Só que fazendo análise com relação à infraestrutura urbana. Então, que prejuízos ou não essas espécies estão causando, né? Então, levantando um pouco dos benefícios e prejuízos em termos de gestão municipal dessas espécies, né? Já que a prefeitura que faz a poda e manutenção das mesmas. Aqui o levantamento da vegetação da mata ciliar, né, da beira-rio, foi trabalho do Helder, que hoje já está no doutorado.
e aqui alguns produtos desse projeto. Bom, e por fim, né, o Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade, que é um evento anual, né, ocorre todo ano dentro do Instituto e que geralmente a gente abre vagas para monitores, né, participarem da organização e se interarem sobre o simpósio, né, onde a gente dá chance para os alunos ajudarem a gente a construir esse evento. Então, é um evento muito bacana, eu convido vocês a entrarem na página, nesse link que está aí no slide, e participarem do evento, que é um evento feito, né, para os alunos e para os alunos, com os alunos, né? Aqui mais algumas imagens do simpósio, ele vem desde 2012, e o próximo, né, se essa situação da pandemia melhorar, será em novembro desse ano. Bom, muito rapidamente, esses são alguns dos projetos que eu estou atuando hoje, e aqui eu deixo o meu contato, o link para o meu currículo Lattes, e convido vocês a entrarem na página do departamento, na página da Rural, do Instituto Três Rios. Lá vocês têm informações sobre, né, todos os professores que lecionam nesse departamento e alguns projetos de pesquisa no qual, né, nós estamos inseridos. Então, muito rapidamente é isso, e me disponibilizo para quaisquer informações, né, sobre os projetos de pesquisa e possíveis interessados em participar dos mesmos. Muito obrigado e até a próxima. Boa tarde. Sou professora Juliane Miwas, do Departamento de Ciências do Meio Ambiente, do Instituto Três Rios, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu irei apresentar hoje 2 núcleos de estudos que eu criei e coordeno dentro da universidade. Aqui, ao lado, eu vou ter o apoio desse quadro para poder apresentar esses 2 núcleos. O primeiro núcleo de estudos sobre trabalho, políticas e desenvolvimento, o NETPD, foi criado por mim em 2011, ao passo que o segundo núcleo de estudos em gestão de unidade de conservação foi criado em 2015. Esses 2 núcleos são compostos por diversos colaboradores, dentre eles alunos do curso de gestão ambiental, 2 professores do Instituto Três Rios, o professor Erapuã Nogueira Filho e o professor Fábio de Almeida Souto, além de egressos, né, alguns egressos que têm interesse em manter o seu vínculo a esses núcleos por conta das atividades que desenvolvem. Esses 2 núcleos desenvolvem atividades de pesquisa e de extensão para a comunidade acadêmica do Instituto Três Rios, bem como para a sociedade da cidade onde o Instituto se encontra localizado. Os produtos dos 2 núcleos são vários, dentre eles realização de eventos acadêmicos, participação em eventos científicos, elaboração de artigos a ser publicados em periódicos e até mesmo o desenvolvimento de monografias, que é o trabalho final do curso de graduação dos alunos de gestão ambiental. Há momentos em que esses 2 núcleos trabalham em conjunto, tá? Tendo em vista termos convergentes. Eu gostaria de destacar aqui o estudo da metodologia de pesquisa, que é fundamental para a realização de estudos científicos. O desenvolvimento de estudos sobre metodologia de pesquisa, ele tem em vista o atendimento dos projetos de cada núcleo. Tá? Os eventos são realizados não somente para os demais alunos do curso de gestão ambiental, mas para toda a comunidade do Instituto, como também é aberto ao público dado por alunos de outras instituições de ensino superior da cidade de Três Rios e de arredores e que têm interesse na questão da metodologia de pesquisa. Já foram 2 eventos desenvolvidos pelos 2 núcleos, né, em conjunto. E o que é importante observar é que o desenvolvimento de pesquisa ele é algo muito amplo e que perpassa todas as áreas de conhecimento. Daí ser um evento aberto a estudantes de várias áreas de conhecimento.
O outro evento também em convergência com os dois núcleos de estudo, tendo em vista a questão da pesquisa científica ocorrida em 2018, eu gostaria de destacar que é importante o apoio do Instituto com relação à infraestrutura para a realização do evento, bem como também o apoio de diversas organizações da cidade para que esses eventos aconteçam. E nesse contexto eles entendem que o desenvolvimento e a realização desses eventos é importante para a formação do capital humano que vai entrar nas organizações mais adiante. Aqui eu vou me dedicar um pouco mais a apresentar o núcleo de estudos sobre o trabalho, políticas e desenvolvimento, que foi o primeiro núcleo a ser criado em 2011. Esse núcleo ele apresenta duas linhas de pesquisa. Primeiro, criado em 2012, a expansão urbana, com estudo dos impactos socioambientais sob a perspectiva de gestão ambiental. E a segunda linha de pesquisa, que estava em gestação há um pouco mais de 2 anos e que agora está ganhando mais corpo, que é o de empreendedorismo socioambiental. E gostaria também de fazer o destaque com relação ao programa de acompanhamento de egressos do curso de bacharelado em gestão ambiental, criado em 2015, que é o que mais se destaca dentro desse núcleo, que as pessoas conhecem mais. Aqui. Bom, como é que se deu, a criação do PAI? Tá? Ele nada mais foi, na verdade, ele foi uma demanda dada pelos alunos da disciplina que eu lecionava no primeiro semestre de 2015, de elaboração e gestão de projetos. Então, os alunos tinham uma demanda muito forte com relação à compreensão do que é a profissão do gestor ambiental, dado que é uma profissão recente, e eles precisavam ter referências, tanto de profissionais que atuam na área, como também tinham uma expectativa em conhecer a dinâmica do mercado de trabalho, aonde esse profissional encontra-se inserido. Daí, sob a minha orientação, os alunos da turma desenvolveram o projeto do seminário e efetivaram, concretizaram esse seminário, que foi o seminário de Desvendando a Formação e a Prática Profissional do Gestor Ambiental, que foi apresentado no final do primeiro semestre de 2015 e que contou não só com a presença de todas as turmas do curso de Gestão Ambiental ativas do curso, como também dos próprios professores do curso. Foi um evento que teve bastante sucesso. Vários alunos me procuraram porque gostaram muito, puderam entender um pouco da dinâmica do mercado de trabalho, o quanto isso era importante, porque eles se sentiam muito, a palavra não seria sozinha, mas eles precisavam de um apoio maior para poder compreender que mercado é esse que estava se formando para esse profissional. Então, por conta disso, é que eu comecei um trabalho pequeno, com um pequeno grupo de alunos que se voluntariaram para poder dar forma a esse programa, que foi efetivamente inaugurado em junho de 2017. E quando foi inaugurado, foi dado seminário, foi apresentado, essa inauguração foi dada por meio de um seminário e foi apresentado o portal de acompanhamento de egressos dentro da página eletrônica da universidade. Tá? Ao longo do tempo, a composição dos integrantes foi mudando. Tá? Conforme os alunos vão se formando e vai sendo oxigenado pela presença de novos alunos e professores que saíram por diversos motivos e outros que entraram com vista ao interesse no projeto. Nas próximas imagens eu vou apresentar alguns eventos do programa. Aqui eu tenho um outro evento que aconteceu em 2017. É importante observar que os eventos sempre contam com a participação de gestores ambientais, na verdade, ex-alunos do curso, ou seja, a prata da casa, no sentido de valorizar os profissionais que tiveram as suas habilidades e competências desenvolvidas dentro do curso de graduação.
E também por conta dos próprios alunos se identificarem com seus antigos colegas e proporcionar um contato mais próximo entre eles, que é super positivo. Aqui nós temos o outro evento que ocorreu em 2018. Vale destacar que os temas abordados sempre têm em vista a questão da dinâmica no mercado de trabalho e questões referentes à atuação do profissional. Esse último evento aqui, acontecido em setembro de 2019, ele buscou mostrar para as organizações da cidade como o profissional, o gestor ambiental, ele pode se inserir dentro dessas empresas. O que ele pode adicionar, acrescentar no dia a dia da vida organizacional, com relação ao desenvolvimento de atividades e elaboração de produtos, de bens ou serviços que vão ser apresentados para a sociedade. O programa ele tem como pontos de contato o seu portal, que é inserido, como eu já havia observado, na página eletrônica da universidade, e nas duas redes sociais dadas pelo Instagram e o Facebook, além da conta sua de e-mail. Agora eu gostaria de dar ênfase ao segundo núcleo de estudos, o Núcleo de Estudo em Gestão de Unidade de Conservação, o NEGUC, que foi criado em 2015. Esse núcleo ele possui 6 linhas de pesquisa, todas dentro da área de áreas protegidas. A primeira de avaliação de eficácia da gestão de unidade de conservação, conservação da natureza e avaliação de impactos ambientais, custos, benefícios e estratégias para a criação e consolidação de unidades de conservação, ICMS ecológico, ocorrência e distribuição de unidades de conservação no Brasil e o uso público em unidades de conservação. O que é importante observar que, além das pesquisas envolvidas, também são realizadas atividades de extensão. E esses eventos realizados pelo núcleo têm a participação de profissionais das 3 esferas de governo que atuam em órgãos ambientais do país, bem como a presença de pessoas que também atuam em prol de unidades de conservação. Aqui nós temos imagens de materiais de divulgação de eventos ocorridos no NEGUC, tá? Bem como as imagens e materiais elaborados para esses eventos, que foram distribuídos para o público. Esse público não é dado somente pela comunidade acadêmica do Instituto, mas também por pessoas da sociedade, da cidade e do entorno com vista ao interesse no tema. É sempre bom destacar isso. O portal do NEGUC está em processo de instalação na página eletrônica da universidade. Tá? Ainda temos algumas coisas para finalizar. E nós temos como contatos do núcleo a rede social dada pelo Instagram e pelo e-mail. Eu gostaria de agradecer à professora Micaele Milhard pela iniciativa em me possibilitar apresentar um pouco do trabalho que eu desenvolvo junto aos meus 2 núcleos de estudos. Nesse evento, Instituto Três Rios Sem Cercas, que se encontra na 2ª edição, que é fundamental para a divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos professores do Instituto Três Rios. E apresento os meus contatos para quem tiver interesse em falar comigo. Obrigada pela atenção. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Leonardo, eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e desenvolvo pesquisas na área de ecologia marinha, no Laboratório de Ecologia Aquática e Educação Ambiental do campus de Três Rios da Universidade Rural. A gente vai conversar aqui hoje rapidamente sobre o que a gente pesquisa nesse laboratório, a gente vai definir o que é ecologia, quais são os ambientes que a gente realiza essas pesquisas, quais são os organismos que a gente pesquisa desses ambientes e como a gente faz para coletar informações
sobre esses organismos e sobre esses ambientes e quais são os objetivos gerais das nossas pesquisas. Bem, a ecologia ela é o estudo científico das interações. Interações entre os organismos, entre as espécies que vivem em determinada localidade e dessas espécies com o ambiente em que elas vivem. No caso dos ambientes aquáticos, dos ambientes marinhos especificamente, a gente estuda características da água, como a salinidade, como a temperatura, como a concentração de oxigênio dissolvido, características dos hábitats, como o tipo de fundo, as espécies que ocorrem no fundo desses hábitats marinhos e como essas características dos ambientes, incluindo as influências humanas, as influências antrópicas, influenciam, por exemplo, a distribuição dos organismos, onde que os organismos, onde que as espécies ocorrem e influenciam a abundância desses organismos. Quantos indivíduos tem dessas espécies em determinada localidade? A gente trabalha numa região lindíssima da costa brasileira, a região da Costa Verde, especificamente na Baía da Ilha Grande, que é uma área abrigada, bem recortada da costa, que possui centenas de ilhas e abriga uma elevada biodiversidade marinha. Essa área é muito relevante do ponto de vista ambiental, de biodiversidade, ela também sofre uma série de ameaças, como, por exemplo, a existência de espécies invasoras, são espécies que não são nativas dos ecossistemas que existem na Baía da Ilha Grande e que promovem grandes alterações, grandes mudanças nas características ecológicas desses ambientes, né? Podendo impactar, por exemplo, o número de espécies que ocorrem em determinado local e qual é a função, qual é o papel que cada espécie desenvolve, desempenha nesses ambientes. A gente tem também impactos relacionados à existência de grandes empreendimentos, como as usinas nucleares. No caso das usinas nucleares, elas utilizam a água do mar para resfriar ali no sistema de resfriamento dos reatores e tem uma enseada em que essa água é liberada numa temperatura mais elevada do que seria a condição normal. Essa temperatura promove um impacto local ali que a gente também desenvolve trabalhos sobre. E também tem outras influências humanas, como o crescimento portuário, crescimento imobiliário, né, o turismo, que impactam as comunidades marinhas da região. A gente trabalha principalmente nesses dois ambientes aqui, em costões rochosos e em praias arenosas. Os costões rochosos são ambientes, ecossistemas que têm um fundo rochoso, como o nome diz, então um fundo com substrato duro, né, que normalmente rodeia as ilhas que existem ali na Baía da Ilha Grande, e a gente estuda nesses ecossistemas organismos bentônicos, por exemplo. Bentônicos são aqueles que crescem no fundo, né, que se desenvolvem no fundo desses ambientes, como algas, como corais, como esponjas, e a gente trabalha com peixes que a gente chama também de peixes recifais. São peixes que vivem intimamente associados a esses fundos duros, fundos que a gente chama de consolidados, no caso aqui, o fundo rochoso, não é? E muita gente, especialmente quem não conhece ainda sobre a pesquisa que é desenvolvida nesse ambiente, fica curioso de saber como é que a gente faz para coletar informações, né? Que é a parte bem legal, uma parte muito interessante como a gente consegue estudar esses locais. Como a água geralmente ela é muito clara, a gente pode coletar informações sobre as espécies usando o mergulho. O mergulho a gente desce todo equipado, né? O pesquisador ele tem que fazer um curso específico para conseguir mergulhar e ele pode anotar, por exemplo, quais são as espécies de peixes que estão ocorrendo em determinada área, identifica essas espécies visualmente, anota o número que tem dessas espécies e desses indivíduos, né, de cada espécie, num tubo de PVC, como vocês estão vendo aqui, ó, que está no braço do mergulhador, com lápis comum, inclusive, e a gente consegue também coletar bastante informação desses locais, tirando fotografias do fundo. Essas fotografias, a gente identifica depois no computador qual é a porcentagem que tem de organismos como corais, como macroalgas, como esponjas, que ocorrem em cada localidade. A gente também olha para cada foto e estuda a complexidade topográfica, né? Como que é complexo esse substrato, qual o número de tocas, qual o número de fendas, qual a altura que tem das rochas nesses ambientes. E essas características do fundo, né, rochosas,
do número de abrigos e características da cobertura também de algas, de esponjas, de corais, elas não são relacionadas nos nossos estudos com a abundância de peixes, com o número de espécies de peixes que ocorrem nesses costões rochosos. A gente também trabalha num local que vocês provavelmente conhecem bastante, que são as praias arenosas, as áreas mais desejadas, né, que a gente mais deseja visitar nas nossas férias. Mas o que muita gente não sabe é que lá, nadando ali no meio das nossas pernas, ali tem várias espécies de peixes bem pequenininhos que usam essas praias como berçários para crescer e para se desenvolver durante as fases iniciais ali do ciclo de vida. Então os peixinhos eles ficam ali se protegendo de predadores maiores, porque a água normalmente é mais rasa, é mais turva, o que dificulta um pouco a predação, e passam então parte ali inicial do ciclo de vida crescendo e se protegendo nessas praias. Então, essas praias são muito importantes para espécies que depois, quando crescerem, quando migrarem para outras regiões, quando se tornarem adultas, são utilizadas como alimento, por exemplo, por muita gente, geram toda uma economia relacionada à pesca, né, dessas espécies. Então, a gente estuda esses peixezinhos jovens na fase que eles estão ali nas praias arenosas e procura entender qual é a praia que tem mais espécies, qual é a praia que é mais impactada, que tem mais indivíduos, uma abundância maior de espécies que são importantes comercialmente, por exemplo. E se no costão rochoso a gente precisa ser mergulhador para poder estudar as espécies que ocorrem lá, aqui nas praias arenosas a gente precisa entender um pouquinho de pesca. A gente usa redes para coletar esses peixes, já que a água geralmente ela não é muito clara, não permite a gente identificar essas espécies visualmente. A gente coleta essas espécies na rede e leva para o laboratório, onde a gente usa lupas para poder identificar e saber qual é o nome científico, não é, de cada espécie que a gente coleta nessas praias arenosas. Fechando, quais são as pesquisas que a gente desenvolve, quais são os objetivos, as perguntas que a gente costuma responder? Primeiro a gente estuda quais são os movimentos dessas espécies ao longo de peixes, ao longo do ciclo de vida. A gente estuda os jovenzinhos lá na praia e depois entende para onde esses jovenzinhos migram à medida que eles crescem, procura responder quais são as praias, quais são os rios, os estuários mais importantes para o crescimento, para o desenvolvimento dessas espécies. A gente também investiga quais são as características dos ambientes que são mais importantes para abrigarem um maior número de espécies, para abrigarem uma maior abundância de espécies que são importantes comercialmente, por exemplo. Então, olhando lá para o tipo de substrato, olhando lá para a cobertura de corais, a gente consegue ver qual característica mais influencia na distribuição dessas espécies e nas características dessas comunidades de peixe que a gente trabalha na Baía da Ilha Grande. A gente também, ao longo dessas pesquisas, estuda qual a influência humana, qual a influência da poluição, qual a influência da sobrepesca, qual é a participação, qual o papel das áreas protegidas que existem na Baía da Ilha Grande, que foram criadas visando, dentre outros objetivos, visando proteger as comunidades de animais marinhos, de organismos marinhos que ocorrem ali ao redor daquelas ilhas. Então, qual o papel dessas unidades? Elas estão conseguindo realmente proteger essas espécies? Existem mais espécies ameaçadas, maior abundância dentro dessas áreas protegidas do que fora? Então, a gente costuma responder essas perguntas também. E, por último, uma linha de pesquisa mais nova do nosso laboratório, a gente procura entender quais são os efeitos ecológicos dessas espécies invasoras que modificam as características dos hábitos, as características da composição de espécies que se desenvolve ali no fundo dos substratos rochosos. Então, a gente procura entender como que essas espécies impactam a ecologia desses ambientes. Eu agradeço pelo tempo de vocês, está aí o meu contato, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e conhecer o nosso laboratório. Um abraço. Boa tarde a todos. Meu nome é Micaele, eu sou professora da área de Botânica do Departamento de Ciências do Meio Ambiente, Campus Três Rios, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E antes de começar a falar dos meus projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, vou falar um pouquinho de mim.
Bom, eu sou bióloga formada pela Unirio. Eu fiz mestrado e doutorado em botânica pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro e fiz pós-doutorado em botânica em biologia vegetal na Unicamp. Essas flores que vocês estão vendo aqui são flores de maracujá. E eu estudo essas plantas desde a minha iniciação científica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As flores de maracujá, também conhecidas pelo nome popular de flor da paixão, elas têm o nome científico de Passiflora, que é o nome do gênero, e o nome da família é Passiflorácea. No Brasil, nós temos cerca de 150 espécies de passifloras, nas mais diferentes formas, nas mais diferentes cores. E as passifloras são consideradas uma das mais belas flores da nossa flora. Bom, você vai falar assim para mim, mas 150 espécies de passiflora? Mas eu só conheço 2. Nos mercados a gente só encontra 2 espécies, mas na verdade nós temos por volta de 150 espécies ou mais, porque tem muitas espécies que a gente ainda não conhece para a ciência, ainda não foram descritas. Mas são muito mais do que 2 espécies que a gente encontra nos mercados. Por eu trabalhar com as passifloráceas desde a iniciação científica, ter feito mestrado, doutorado, pós-doutorado e até hoje estar no mundo das passifloráceas, eu sou uma das taxonomistas que contribuem documentando a diversidade de passiflorácea dentro da flora do Brasil. O mesmo eu faço para o catálogo da flora do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui no catálogo da flora do Rio de Janeiro, eu insiro as espécies que ocorrem no estado do Rio. E aqui na flora do Brasil, eu insiro as espécies que ocorrem no nosso Brasil. Bom, e para conhecer as espécies de passiflorácea, a gente precisa fazer campo, coletar essas espécies, conhecer essas espécies no campo, porque conhecer a morfologia, porque às vezes uma espécie ela pode mudar a morfologia dela de um tipo de vegetação para outro, e se é a mesma espécie. E é por isso que a gente precisa fazer muitos campos para conhecer a diversidade das espécies na natureza, que é muito importante. Após a gente fazer todas essas coletas desse material, esse material é levado para o laboratório, ele é herborizado, ele é prensado, herborizado e depois ele é incluído nos herbários. O herbário, na verdade, ele é como se fosse um museu das plantas. Então, o material conservado, ele está inserido dentro dos herbários. Então, quando a gente quer saber a distribuição geográfica de uma determinada planta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir nos herbários e procurar os materiais daquela determinada espécie para saber quais são os locais que ela ocorre. E existem diversos trabalhos que eu faço com as passifloráceas. Eu trabalho com a palinologia, eu faço distribuição geográfica das espécies, eu trabalho com a interação planta-inseto, isso aqui são glândulas extraflorais. Eu trabalho com a filogenia, eu trabalho com conservação. Aqui, isso aqui que vocês estão vendo aqui é um material herborizado, ou seja, ele está incluído no herbário, é um material conservado, e ele é muito importante para a gente começar a iniciar todos os nossos estudos. Essas aqui são as minhas alunas, essa aqui é a Natália, minha aluna de doutorado, a Kátia, minha ex-aluna, a Carol, que fez mestrado, eu orientei ela no mestrado e doutorado, a Andresa, que está fazendo doutorado comigo, ela está comigo desde a iniciação científica, a Natália também estava comigo desde a iniciação científica, a Kátia também, e esse aqui é o Eduardo, que eu estou orientando no doutorado. Todas essas pessoas que estão aqui, elas contribuem no meu trabalho de passiflorácea. E o fato de trabalhar com as passifloráceas me fizeram conhecer grandes especialistas que trabalham com passiflorácea. Aqui está o Serve, ele já faleceu, mas ele era um grande especialista de passiflorácea. Esse aqui é o McDougall, que também é um grande especialista de passiflorácea aqui dos Estados Unidos. Então, trabalhando com os grupos, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas da área que trabalham com o mesmo grupo que a gente. Bom,
Um dos meus projetos, também com Passiflorácea, é sobre biologia reprodutiva. Então aqui a gente estuda a interação planta-animal. Né? A gente quer saber se a planta, se a flor, ela é compatível ou incompatível. Então a gente faz vários testes com as flores para saber se a compatibilidade dessas flores. A Maria Beatriz é minha aluna de iniciação científica e está fazendo esse projeto dela de futura monografia. Um outro projeto que eu tenho, que é muito interessante, é o levantamento histórico da flora do Paraíba do Sul. Então, a gente está fazendo um levantamento dos naturalistas que percorreram o rio Paraíba do Sul nos séculos 18, 19 e 20. E, para isso, a Tainá está pesquisando todas essas obras históricas. Tá? Então, ela está lendo em latim, está lendo letra de médico, ela está entrando nos sistemas do SP-Link. Então, ela tem um trabalho bem legal, que é fazer o levantamento de toda essa flora. Um outro projeto de pesquisa que eu tenho é o conhecimento tradicional das plantas, que é feito com a minha aluna Bruna, que agora está no mestrado. Esse trabalho é muito interessante porque a gente consegue ver a percepção das pessoas em relação à natureza. Então, a gente consegue informações muito interessantes, muito importantes de como é a visão da natureza para essas pessoas. Também tem um trabalho de arborização urbana, que é realizado pela Isabela. Então, aqui a gente consegue ver se as plantas elas interferem na calçada ou na fiação aérea. A gente consegue saber se essas plantas são nativas ou exóticas. Na maioria das vezes, na arborização urbana, a gente percebe que as plantas inseridas no planejamento urbano são de espécies exóticas, e isso não é muito bom, porque acaba inserindo diversas plantas, as plantas que estão na arborização urbana acabam invadindo as áreas de floresta próximas às regiões de cidade. Então, por isso que a gente sempre fala que é importante inserir dentro da arborização urbana espécies nativas e não espécies exóticas. Um outro trabalho bem interessante, esse feito pela minha aluna de iniciação científica, a Crislane, é um trabalho de bioindicadores de poluição atmosférica, onde a gente utiliza esses quadrados que vocês estão vendo aqui, e a gente consegue ver a frequência das espécies, né, ou de briófitas ou de líquens, e a gente identifica as espécies. Então a gente consegue saber quais as espécies que estão em locais mais preservados e quais as espécies que estão em locais mais perturbados. E assim é uma forma barata da gente ter espécies que indicam que aquela área pode estar mais poluída ou mais preservada. O levantamento florístico da Beira Rio, a professora Érica já comentou na apresentação de trabalhos dela. A gente fez um levantamento todo da Beira Rio e a gente percebeu que também nessa área a quantidade de espécies exóticas é muito maior. Esse trabalho eu orientei o Helder e a Érica orientou ele também, e foi a monografia dele de final de curso do curso de gestão ambiental. Agora esse trabalho aqui, esse projeto de disponibilidade de recursos fornecidos por árvores. Na verdade, esse trabalho está começando e vai ser feito pela nossa aluna Sara. E a gente vai levantar as flores, quais são os polinizadores e os dispersores dessas plantas, tanto da arborização urbana quanto da beira-rio, já que a gente já tem material levantado sobre essas espécies. Bom, um outro projeto também muito interessante que eu fiz, que foi a monografia da Lívia, é o levantamento de espécies em estado de ameaça.
que a gente fez para Ilha Grande. E a gente percebeu que existem 100 espécies ameaçadas na Ilha Grande, e a maioria delas estão inseridas em trilhas onde turistas passam com grande frequência. É interessante mencionar que na Ilha Grande apenas uma parte da flora é conhecida. Então, só essa parte que eu estou passando o mouse da flora que é conhecida. Então, tem uma parte, essa parte toda aqui que eu estou passando o mouse agora, ela não é conhecida. Então, podem existir mais espécies em estado de ameaça na Ilha Grande. Eu fiz um outro trabalho similar também com meus alunos de mestrado e também deu um resultado muito legal para uma outra unidade de conservação. Bom, com relação aos meus projetos de extensão, eu sou a editora-chefe da Diversidade e Gestão, que é uma revista que publica trabalhos relacionados tanto à gestão ambiental quanto à biodiversidade. Eu e a Érica, nós coordenamos por 2 anos a Feira de Ciências da Gestão Ambiental e foi um evento muito legal porque vieram alunos de colégios da região de Três Rios e eles gostaram muito desse evento porque eles puderam ter contato primeiro com a universidade e puderam ter contato com lupas, material herborizado e diversas outras coisas que para eles não veem no colégio, então eles acharam muito interessante esse evento. Bom, a gente também tem o Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade, que é coordenado por mim e pela Érica. É um evento muito legal. Esse ano ele está indo para a 9ª edição. E é um evento onde tem exposição de fotos, apresentação de trabalho, tanto em painel quanto apresentação oral. Tem minicurso, palestras, mesas redondas. Então é um evento muito interessante que tem todo ano no Campus Três Rios. Aqui são os anais, todos os trabalhos que são apresentados, né, no evento, eles são publicados no anais, seja resumo ou trabalhos completos, estão todos aqui, se vocês tiverem oportunidade depois de ver esses trabalhos estão nesse site aqui. Agora, atualmente, a gente está no ITR Sem Cercas, então é um outro projeto de extensão meu que na verdade, fazer com que as pessoas conheçam o Campus Três Rios, saibam quais são os cursos que tem aqui dentro, o que os professores estão trabalhando. Então, é um projeto bem interessante. Ano passado foi um evento totalmente dentro da universidade, com palestras, apresentações de projetos, e no final do dia teve uma grande exposição nas grades do ITR dos trabalhos já apresentados em eventos. E esse ano está sendo totalmente online, com várias pessoas assistindo de todo o nosso Brasil. Seminário Pesquisas Núcleos, na verdade é a primeira edição dele, eu estou coordenando esse evento junto com a professora Érica e a professora Juliane. E, na verdade, é uma forma de estimular os nossos alunos que estão dentro desses núcleos de pesquisa a apresentarem seus trabalhos desenvolvidos durante os anos. Né? Isso é muito importante porque eles podem trocar ideias, contribuir com o trabalho dos colegas. Então, vai ser a primeira vez que nós vamos ter e a gente pretende continuar pelos próximos anos com esse evento. E o último projeto de extensão que eu tenho é o herbário do Campus Três Rios. Ele está começando agora, está iniciando. Então, a gente já tem várias plantas depositadas e a gente está no processo de registro desse material agora. E aqui são as meninas que estão me auxiliando nesse projeto de extensão. As minhas monitoras, a Crislane, Tainá e Júlia. Eu queria agradecer o tempo que vocês dispensaram vendo os meus projetos de pesquisa. E qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, que eu irei responder
com o maior prazer. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Thaís Galo, eu sou doutora em Meio Ambiente pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou mestre em Ciência Ambiental pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Eu tenho experiência em consultoria, trabalhei alguns anos com consultoria, empresa de consultoria, depois fui dona de uma empresa de consultoria. E aí eu trabalhei com análise de riscos ambientais, educação ambiental, due diligence, auditoria, licenciamento, enfim, e várias outras atividades dentro das empresas. Eu vim para a Universidade Federal Rural em 2014, onde eu passei a ministrar as disciplinas de licenciamento ambiental, perícia e auditoria no curso de gestão ambiental. Dentro dessas disciplinas, eu proponho algumas pesquisas para os alunos trabalharem, e são pesquisas muito práticas, né? Para o dia a dia mesmo do gestor ambiental, para quem quer trabalhar a gestão ambiental em si. E aí eu dei alguns exemplos que em licenciamento ambiental, a última vez que eu ministrei essa disciplina, eu trabalhei com a questão das mudanças das leis, né, do licenciamento ambiental. Em perícia, por exemplo, eles fazem um trabalho belíssimo sobre os crimes ambientais. Em auditoria, já tem 3 anos, as turmas vêm fazendo, na prática, a DZ 056 R3 dentro do próprio campus. E em gestão socioambiental, que é a matéria que eu ministro no curso de administração do Instituto Três Rios, o último trabalho que eles realizaram foi sobre acessibilidade. Essas experiências que os alunos têm na prática têm sido muito, muito enriquecedoras, ao meu ver, tanto para a disciplina, mas também uma forma deles verem um pouquinho a atuação, né, no mercado de trabalho. O grupo de estudo e pesquisa, né, projetos e pesquisas ambientais em áreas urbanas e rurais, coordenado por mim e pela professora Kênia, ele iniciou em 2014, né, ele sofreu uma reformulação em 2018, e ele tem basicamente 2 linhas de atuação, né? O objetivo dele é principalmente realizar aí pesquisa, estudos e extensão, né, na área ambiental, tentando encontrar uma viabilidade aí no equilíbrio de ações de desenvolvimento econômico com conservação e preservação dos recursos naturais. Como eu disse, ele tem 2 linhas, né? Uma dessas linhas é políticas públicas de gerenciamento ambiental na região Centro-Sul Fluminense. A ideia dessa linha, o principal objetivo é realizar pesquisas na área ambiental, no âmbito municipal, em relação à implantação e implementação de políticas públicas, e aí, a partir da promulgação da Lei Complementar 140 de 2011. A ideia é verificar, dentro da região Centro-Sul Fluminense, se houve uma mudança, né, na qualidade de vida aí, com a promulgação dessa lei, que ordenou, na verdade, a competência entre município, Estado, Distrito Federal e União em relação às questões ambientais. Então, como eu disse, ela tem 4 temáticas principais, que é o saneamento, gerenciamento de recursos hídricos, de resíduos sólidos e o licenciamento, e a ideia é trabalhar dentro dessas 4 áreas aí, dentro desses 4 temas, com políticas públicas, gerenciamento pelo poder público interessado, ações isoladas de gestão e gerenciamento e os indicadores, né? O prazo desse projeto é de 10 anos e começamos com os municípios de Paraíba do Sul e Três Rios, mas a ideia é continuarmos nos 10 municípios da região Centro-Sul Fluminense. A outra linha
é a linha de gestão e gerenciamento socioambiental, socioeconômico e ambiental na área rural da região Centro-Sul Fluminense. O principal objetivo dessa linha é levantamento de dados e um diagnóstico, né, dos 10 municípios. O que nós podemos observar é que existem poucas informações sobre a área rural desses municípios, né, informações que eu diga públicas, né, de fácil acesso público. Então, a ideia é levantamento de informações nesses 3 temáticas, que é o gerenciamento e gestão ambiental rural, políticas públicas aplicadas às áreas rurais, né, e a quantidade de produtores, áreas rurais, os tipos de atividade que eles possuem, enfim. Então, a partir desses três temáticas, realizar um diagnóstico sobre isso na região Centro-Sul Fluminense. Cada uma dessas temáticas, ela acaba gerando várias outras pesquisas, né? Mas o objetivo final é esse. Bem, existe também um trabalho que eu realizo do líder. Esse trabalho foi idealizado, foi, na verdade, orquestrado pelo SEBRAE. Ele juntou as lideranças locais e viabilizou que essas lideranças conversassem, e nós elaboramos um plano para desenvolvimento da região Centro-Sul Fluminense para os próximos 10 anos, né? Esse trabalho é dividido em três eixos: agronegócio, indústria e turismo. Eu faço parte do eixo agronegócio. A coordenadora do nosso grupo é a Camila Ring, que trabalha também na Universidade Federal Rural, é responsável pela parte de infraestrutura na nossa universidade e coordena esse grupo maravilhoso aí. Já temos 1 ano de trabalho. Aqui tem algumas fotos, elas não são novas, né? Mas de exemplos aí de alguns trabalhos exercidos, aqui de atividades cerâmica, né? Aqui é uma agroindústria de doce, aqui de cachaça, aqui é uma reunião com os agricultores, né? Enfim. Bem, desculpa o atraso, muito obrigado pela atenção. Aproveitem, né, os trabalhos dos nossos colegas. Aqui está o meu contato. Obrigado, boa tarde.